Boa noite a todas, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mulheres que estão nos assistindo. É um prazer ter vocês aqui conosco para mais um capítulo, né, dos nossos eventos aqui da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil. É um super prazer ter vocês de novo aqui nessa noite. Lembrando a vocês que uma vez por mês, na verdade, uma quinta-feira por mês, nós fazemos esses eventos, trazendo sempre novidades da ciência para todos os homens e mulheres, sempre com um assunto diferente. E essa noite a gente tem um assunto especial. Iremos falar a respeito de anticoncepção e especialmente anticoncepção, se ela afeta a fertilidade. Então, muitas mulheres que procuram a gente no consultório sempre falam: eu tomo anticoncepcional há muito tempo, então será que isso afeta a fertilidade? Será que isso vai me atrapalhar para engravidar? Então, por isso a gente traz esse tema que é importante, né? É desafiador. Então, muito legal ter pessoas aqui, Silvia, Denise, Mônica, Ágata. Obrigada por estarem aqui conosco. Quem mais está aqui? Mônica Oliveira, figurinha carimbada. Jussara, obrigada pela presença. E a gente também gostaria muito de falar um pouquinho do nosso projeto, né? O projeto Conexão Fertilidade, que é o primeiro projeto da MCR. Ele é um projeto que busca a valorização da mulher e da ciência para a gente promover saúde feminina e reprodução humana com base na ciência. Então, devo relembrar vocês que quanto mais seguidores, mais a gente consegue patrocínio para pesquisa científica. Então, esses vídeos, eles ficam aqui no nosso canal gravados, então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim, em cada live você será avisada de um novo assunto. Divulgue aqui o nosso canal e também divulgue o nosso site, que já já a gente vai poder colocar na tela, que é o www.amcrbrasil.org, onde a gente tem muitas novidades. A gente está reformulando o nosso site, agora em julho ele vai estar de cara nova. Então, um novo presente para as mulheres aqui de todo o Brasil. E também eu gostaria muito de agradecer o apoio do projeto Cá Entre Nós da Bayer, né, que é uma empresa que busca a valorização da mulher e da ciência, apoia muito a ciência e também se preocupa muito com essa questão dos melhores métodos contraceptivos para as mulheres. Então, sempre trazendo inovação, trazendo métodos contraceptivos que não só funcionam como contraceptivos, mas que podem ser utilizados como tratamento de várias doenças, né, para proteger o endométrio na menopausa, ou então em pacientes que têm câncer de endométrio. Então, a gente tem várias mulheres que estão em tratamento inicial de câncer de endométrio e a gente pode utilizar um desses métodos que a gente vai falar a respeito como tratamento desse câncer. Então, muitas vezes a gente usa métodos contraceptivos como tratamentos não só para prevenir a gravidez. E também eu gostaria de agradecer o apoio do Hélio Rosa Contabilidade, que é uma empresa que cuida de entidades sem fins lucrativos como a nossa, apoia esse projeto, e também a Advocacia Késia Lustosa, que é outra grande apoiadora
desse nosso projeto em todo o Brasil. Então, para começar, a gente já são 8h10, a gente já vai começar falando a respeito, então, sobre métodos contraceptivos, e eu vou convidar a doutora Aline Serve, que é da cidade de 3 de Maio, Rio Grande do Sul. E a Aline, a Aline, ela é nossa médica associada da MCE, Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil. A Aline é nossa sócia fundadora. E, bom, eu não me apresentei, eu sou Marise Samama, sou presidente da MCR. E eu vou aqui bater uma bolinha com a Aline sobre os métodos contraceptivos. Então, a gente começa falando sobre os métodos anticoncepcionais. Então, a Aline fala para a gente sobre métodos contraceptivos não hormonais, como que eles influenciam na fertilidade. Boa noite, doutora Marise, boa noite, Carol, boa noite a Samanta, a todas as mulheres, e se tem algum homem nos assistindo também, né? O assunto é muito importante, é um assunto do nosso dia a dia do consultório, até onde os métodos contraceptivos interferem na fertilidade. E os não hormonais têm a sua parcela nessa questão, né? Então, os contraceptivos não hormonais, eles influenciam diretamente no aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Pode passar, doutora Marise. E nós temos vários tipos de métodos não hormonais, né? Alguns mais conhecidos, outros nem tanto. O preservativo feminino, né? A camisinha feminina, o preservativo masculino, que eu acho que é o mais conhecido de todos, o diafragma, a esponja, o método de tabelinha e também tem o coito interrompido, DIUs não hormonais, DIU de cobre, de prata, a laqueadura e a vasectomia. Então, fala para a gente, Carol, você mostrou alguns métodos que não são hormonais. Quem que deve usar esses métodos não hormonais? Então, existem, na verdade, quase todas as mulheres podem usar, né? Mas em algumas são mais indicados. Por exemplo, mulheres com algum tipo de câncer, especialmente aqueles que dependem de hormônios, né? Alguns tipos de câncer de mama, mulheres que tiveram histórico de trombose ou que tiveram um familiar próximo com trombose, as mulheres também que desejam uma contracepção eficaz, as mulheres jovens e as adolescentes, muitos entre os DIUs, né, que eles são de longa duração, as mulheres que estão amamentando, né, que são as lactantes, aquelas que não engravidaram ainda também podem usar os métodos não hormonais, e as pacientes que estão no pós-parto ou pós-aborto. Então, quer dizer que esses métodos não hormonais tem alguma mulher que não pode usar? Então, a pergunta ao contrário, Aline. Exato, tem aquelas que não devem usar, que é o nosso próximo slide, né? Quem que não pode usar, então, na verdade, não são todos, né? Alguns métodos não hormonais. Pacientes com câncer... Opa! Peraí, que pulou aqui. Isso. Pacientes que tenham câncer de colo ou de corpo de útero, né? No caso do DIU, sangramento uterino de causa que ainda não foi descoberta. De novo, ele está pulando. Só um instante. Quando existe a suspeita de gravidez. Oh, meu Deus, não quer. Não quer ficar. Doença inflamatória pélvica, pacientes com malformação uterina congênita, pacientes com problemas de coagulação e paciente com risco ou na presença de IST. IST são infecções sexualmente transmissíveis. As mais conhecidas são clamídia, gonorreia, ureaplasma, micoplasma.
E essas infecções no trato genital feminino, elas podem ascender pelo útero e acabar causando alguma inflamação nas trompas. E aí, então, comprometer a fertilidade da mulher. Então, quer dizer que para a gente utilizar esses métodos, então o ideal seria a gente fazer uma consulta ginecológica, tratar essas infecções, verificar se elas existem, isso seria o mundo ideal, né? Exatamente, né? Tem muitos métodos, né? Fazer o Papa Nicolau, né, doutora Marise? A consulta anual com o seu ginecologista. É importante a gente frisar isso bem, né? Porque eu vejo muita gente colocando DIU sem ter passado, entra num programa, vai lá no seu convênio, coloca, ou às vezes até mesmo entra num programa do posto de saúde e coloca o DIU, sem ter feito uma prevenção adequada, né? Então é muito importante que a gente faça essa prevenção. Exato. E aí, então, começando a falar um pouquinho sobre cada método, né? Vamos falar sobre a tabelinha e o coito interrompido. É um método muito antigo, né? Que as mulheres cuidavam os dias férteis. Naquelas pacientes que têm o ciclo regular, né? Que sabem quando vão menstruar e percebem os sinais da ovulação, é um método fácil, mas nem todas percebem esses sinais. E ela consiste em não manter relações sexuais durante esse período, então, da ovulação, ou até mesmo manter com proteção, no caso com o preservativo, ou ainda mais arriscado para quem não pretende gestar, que seria o coito interrompido, né? Que é a relação sexual sem a ejaculação do parceiro dentro da vagina. A eficácia não é tão boa, né? Em torno de 80% a 95%. E um fato bem importante, que é que não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, quando não se usa preservativo. É importante a gente falar que o coito interrompido, ele não é considerado um método contraceptivo. Por quê? Porque a primeira gota do ejaculado, ela contém 90% dos espermatozoides. Então, tem sim muito risco de engravidar, então por isso a gente não considera um método, apesar de ser muito utilizado pela população geral, né? Muito mesmo. E como que então funcionam os chamados métodos de barreira, Aline? Os métodos de barreira, então, eles atuam, como eu falei anteriormente, no aparelho reprodutor, né? Tanto o masculino quanto o feminino. O preservativo masculino vai recobrir o pênis do homem e o feminino é introduzido dentro da vagina da mulher, aquela parte menor dele fica próximo ao colo do útero e a parte maior do preservativo feminino fica para fora no introito da vagina. E o diafragma é um material semelhante a um silicone que é introduzido na vagina pela paciente antes da relação sexual também, os outros dois da mesma forma. E o diafragma, então, ele fica acoplado no colo do útero. O objetivo deles é impedir o contato do óvulo, que vai ser ovulado pela mulher, com o espermatozoide, então, do seu parceiro. Assim que não usar ou que retirar, se mantiver relação, a fertilidade está prontamente mantida, né? Lembrar que o diafragma, ele deve ser deixado na cúpula vaginal, lá no colo do útero, por até 6 horas depois da relação sexual. E os preservativos, tanto o masculino quanto o feminino, esse sim tem uma boa taxa de proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, sempre que pudermos, incentivar o uso de preservativo, tanto masculino quanto feminino, é muito importante. E vocês estão vendo aqui no desenho, né, na foto, especialmente o diafragma, vocês veem que é uma conchinha que vai recobrir
o colo uterino, então ele meio que veda a vagina, não deixando os espermatozoides subirem para dentro do útero. Né? Um método que ele veio para o Brasil lá mais ou menos em 1970, na época da libertação sexual, até uma grande mulher trouxe esse método para o Brasil, e até hoje é o principal fabricante dele, sempre inovando e trazendo coisas novas. Também é uma empresa apoiadora da MCR. E então é importante a gente saber que existem esses métodos que funcionam bem como método de barreira, né? Mas sem dúvida nenhuma, de todos eles, o que dá a maior proteção contra infecções de transmissão sexual é a camisinha feminina. Acho que é importante a gente falar isso. E a eficácia, né, doutora Marise, dos métodos de barreira, principalmente dos preservativos, beiram o 100%, né? Sim. De 96% a 98%. E se a gente puder associar a tabelinha com o método de barreira, a gente consegue chegar a esses números, né? Exato. E uma coisa interessante que agora eu lembrei é que o diafragma tem dados da datação dele de 1830 na Alemanha, da criação. É muito antigo, né? Sem dúvida. Então, é claro que a gente é da era do hormônio, mas a gente não tinha pílula antes de 1950, né? Não se falava sobre isso. Então, por isso é tão importante a gente também preservar esses métodos antigos que continuam muito atuais. Mas fala para a gente, Aline, a respeito, então, daquilo que é bastante moderno, que são os dispositivos intrauterinos, e se é possível engravidar com eles. Então, nós temos vários tipos de dispositivos, né, intrauterinos. Os mais conhecidos são o de cobre, prata e os hormonais. Uma eficácia elevada também, 96% a 98%. A duração deles é muito interessante, principalmente em pacientes que não pensam em ter filhos logo, né, 5 ou 10 anos. A inserção pode ser no consultório. Ele exerce um efeito dentro da cavidade uterina, onde as células endometriais, que é de dentro do útero, acabam produzindo algumas substâncias que vão, então, deixar o ambiente ruim para o espermatozoide e para o óvulo. E, com isso, também o muco cervical, ele acaba ficando mais espesso, dificultando a passagem do espermatozoide. Algumas pessoas não sabem, Aline, só para a gente explicar o que é o muco cervical. O muco cervical como é que eu vou te explicar? É a substância, então, aquela clarinha de ovo, né, que no período ovulatório a paciente percebe que desce pela vagina, que é o facilitador, é o meio que vai facilitar a subida do espermatozoide para dentro do útero. E se ele fica mais espesso, esse caminho, então, esse facilitador não fica agradável para o espermatozoide e ele acaba tendo dificuldade. Então, fica sendo como se fosse uma rolha, né? Exatamente, isso aí. Esse tipo de DIU não hormonal, então, eles não afetam a ovulação, o ciclo da mulher é mantido, né? Bem importante que eles sozinhos não protegem contra as infecções sexualmente transmissíveis, né? E depois da retirada, o retorno à fertilidade é imediato, né? Se retirar antes da ovulação, quem sabe durante a ovulação já pode engravidar. Então, quem usa método anticoncepcional não hormonal pode ficar tranquilo que tirou, em seguida já pode engravidar se estiver ovulando, né? Exatamente. E de preferência com os exames em dia, né? Sem dúvida. Então, se você quer engravidar, lembre-se de 3 meses antes ir a ginecologista para poder fazer exames e verificar se está tudo certo e tirar seu método aí contraceptivo e tá liberada para engravidar. E os métodos ditos, então você falou de métodos que são temporários, né? Que suspendeu
você volta à fertilidade. E os métodos ditos definitivos, tem chance de gravidez? Sim, tem chance de gravidez, né? E quem são eles? A laqueadura, né? A laqueadura das trompas e a vasectomia. E o que são esses métodos, né? A laqueadura, então, é a retirada de um fragmento das trompas, né? Nós temos duas trompas, um fragmento de cada trompa, e no homem, a vasectomia é retirada de um fragmento do canal que conduz os espermatozoides do testículo até a saída, né? Que é o pênis. Esse método impede, então, o encontro do óvulo com o espermatozoide, e ele sozinho também não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Isso também é importante. Então, quer dizer que assim, a gente tira um pedacinho da tuba uterina, um pedacinho desse ducto que leva os espermatozoides, e aí não consegue mais haver o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, né? Exato. Ou pela reversão ou pela técnica de fertilização in vitro, é possível restabelecer a chance de engravidar. Exatamente. E importante também, né, doutora Marise, que falar que eles não a laqueadura não afeta a ovulação, né? O ciclo normal. E no homem, ele continua tendo a produção de espermatozoides no testículo, só não vai ser conduzido pelo canal para ser exteriorizado no ejaculado. Por isso que as técnicas de reprodução assistida, no caso do homem da vasectomia, a FIV, se consegue captar espermatozoides dos testículos, né? Mas e se tiver uma laqueadura assim de muito tempo, de mais de 10 anos, o que acontece com a qualidade dos espermatozoides, Aline? Acaba diminuindo, né? Porque eles ficam concentrados ali no epidídimo, enfim, que é uma partezinha do testículo, né? Mas mesmo assim, existe a chance de conseguirmos espermatozoides viáveis. Muito bem. E quais são os métodos contraceptivos hormonais? Então, isso é a parte da nossa próxima palestrante. Aline, super obrigada pela sua participação. Gente, faz perguntas que já a Aline volta para responder. Então, vamos lá. Eu gostaria de convidar a doutora Carolina Haddad, que é de Sorocaba, São Paulo, também nossa sócia fundadora. Prazer, Carol, ter você aqui para falar para a gente a respeito dos métodos contraceptivos hormonais e se eles afetam a fertilidade. Vamos lá, Carol? Tudo bem? Boa noite, Marise. Boa noite a todas, Aline, Samantha, a todos que estão assistindo a gente. E eu vou falar um pouquinho dos métodos contraceptivos hormonais. E são vários, todo mundo pensa que contraceptivo hormonal é apenas a famosa pílula anticoncepcional, né? Mas, na verdade, a gente tem vários métodos hormonais, entre eles o contraceptivo oral, a pílula, e ela pode ser tanto combinada como isolada. E o que significa isso? Isolada é quando ela só tem progesterona, e combinada é quando ela tem os dois hormônios, progesterona e estrogênio. E vou explicar um pouquinho mais para frente. Na verdade, são efeitos semelhantes, né? E acho que foi para frente. A gente tem também eu vou falar rapidinho. Você quer que eu volte, Carol? Não, pode deixar. A gente tem as injeções, que são também hormonais, elas geralmente são feitas mensalmente, tem algumas que são trimestrais, tem o implante subcutâneo de etonogestrel, que é aquele que a gente coloca no braço, esse implante dura 3 anos, e ao contrário do que todo mundo pensa, os níveis hormonais sistêmicos, eles são inferiores ao de pílulas isoladas via oral, né, quebrar um pouquinho esse mito que é uma bomba de hormônio, né? Tem o anel vaginal, que embora ele seja colocado por via vaginal, ele libera hormônio na corrente sanguínea, e também tem um adesivo, que também libera o hormônio combinado na corrente sanguínea, então ele é sistêmico. Pode passar para o próximo. Então tá bom, Carol. A gente viu que tem vários métodos interessantes e você vai falar um pouquinho a diferença deles, né? Então, na verdade, como que eles funcionam? Eu queria passar isso para todo mundo, que todo mundo sempre associa, um é mais forte, outro é mais fraco. Na verdade, quem
que tem o efeito de anticoncepcional? É a progesterona. É a progesterona que vai inibir a ovulação, é a progesterona que vai alterar o muco cervical, ou seja, é aquele muco que as pacientes percebem, né, no colo do útero, ele vai espessar esse muco e vai dificultar a penetração do espermatozoide dentro do útero. E também vai causar uma alteração da sincronia endometrial. O que seria isso? Aquele endométrio que estaria pronto para receber um embriãozinho, ele também vai estar mais fininho devido ao uso da progesterona. E independe da quantidade de estrogênio que tem na pílula. Quem tem o efeito anticoncepcional é a progesterona. E como que eles, Carol, você mostrou como que eles funcionam, mas eles podem alterar o resultado da fertilização in vitro, porque isso também é uma preocupação. Eu vejo muita paciente perguntando, eu tomo há tanto tempo, vai atrapalhar minha fertilização? Não vai. Na verdade, ele pode ser usado por um período de tempo e tem que ser avaliado individualmente. Tem alguns estudos já mostrando que pode não haver diferença no resultado da fertilização, o uso prévio de longo prazo do anticoncepcional combinado oral ou sistêmico, de injeção. Eu acho que isso é importante a gente colocar assim para as pacientes. Porque isso é uma pergunta muito de grande preocupação das mulheres. E o que acontece quando a mulher deixa de usar, Carol? Então, frequentemente a gente escuta, nossa, mas será que eu vou conseguir engravidar? Eu tomo contraceptivo há muitos anos, né? Desde que eu era mocinha. Então, assim, tem vários estudos mostrando, comparando os métodos contraceptivos e o retorno à ovulação dessas mulheres e a taxa de gravidez. Um deles mostra que quase 60% das mulheres nos 3 primeiros ciclos, logo após a parada do anticoncepcional oral, elas voltam a ter um ciclo ovulatório normal. E os distúrbios foram observados mais frequentemente no uso de contraceptivo oral. Então, os adesivos, injetáveis, anel vaginal, todas voltaram a ovular, tá? Todas. Obviamente, quando as pacientes tiveram algum distúrbio, elas usavam anticoncepcionais antes, mas a longo prazo, isso foi logo nos primeiros meses, mas depois de 12 meses, que é o que a gente sempre considera infertilidade, depois de 12 meses tentando, sem conseguir engravidar. Ao longo desses 12 meses, foi muito semelhante a taxa de gravidez. Então, eu acho que é importante a gente colocar que é semelhante demais, então ela não altera a fertilidade, pode ter tomado pílula a vida inteira, usado adesivo, anel vaginal. Ao longo de 12 meses, a taxa de gravidez foi semelhante, tanto em pacientes que usaram os métodos hormonais, comparando com as pacientes que não usavam métodos hormonais. A gente ouve muito no consultório, tem paciente que vem e fala assim, mas eu tomo há 15 anos, será que eu não tinha que parar um pouco? Então, acho que isso responde a pergunta, né? E além, eu vou até fazer um adendo, não é o motivo da live de hoje, mas eu acho importante a gente colocar isso também. Algumas pacientes perguntam, mas se eu comecei a tomar a pílula muito cedo, então eu não ovulei, então eu vou entrar na menopausa mais tarde. Não, isso também não é verdadeiro, né? Então, a pílula, ela serve como contraceptivo, né? Eu tô falando pílula toda hora, mas os métodos, mas isso não vai evitar que você não vai causar infertilidade e nem vai tardiar a menopausa. E nem vai economizar óvulo para sobrar mais para engravidar. Porque todo mês a gente continua perdendo aí os nossos 1000 óvulos. Ovulando ou não. Ovulando ou não. Então, fala pra gente, Carol, como que é essa relação da contracepção hormonal e a fertilidade? Então, eu acho que o mais importante, tem diversos trabalhos, e o que dificulta nesses trabalhos? A maioria foi realizada na época que se usava pílulas de alta dosagem, obviamente foram evoluindo, mas todos os trabalhos comparam essa pílula de alta dosagem. E só também, para esclarecer isso para os pacientes, eu escuto muito, eu acho que vocês também escutam no consultório, o paciente fala, mas a pílula que eu tomo é fraquinha. Na verdade, não altera, o que inibe a ovulação é a progesterona. A quantidade de estrogênio, ela só ajuda a regular aqueles escapes, a manutenção do endométrio e diminuir os efeitos colaterais.
Um outro ponto que é importante a gente falar, às vezes a paciente fala, mas eu tomei pílula, agora eu não consigo mais engravidar. O que acontece? Quando as pacientes param de usar os métodos contraceptivos, elas já estão com uma idade mais avançada. Então, o grande fator que vai causar essa dificuldade em engravidar é a idade avançada. E muitas vezes as pacientes associam ao método contraceptivo. E o mais importante, acho que como já foi dito no início, os contraceptivos eles não são usados somente para contracepção. Muitas vezes eles são usados para tratamentos de doenças ginecológicas, como sangramento uterino anormal, pacientes com endometriose, adenomiose. Então, muitas vezes eles são usados como tratamentos de doenças ginecológicas, ou às vezes são usados como contraceptivos em mulheres que têm essas doenças ginecológicas, e quando elas interrompem o uso do contraceptivo, esses problemas aparecem, e são esses os problemas que podem dificultar a gravidez. Isso é um fator muito importante a gente colocar. A gente tem muita gente, por exemplo, com endometriose, que é uma das principais doenças que causam infertilidade, usando anticoncepcional justamente para não menstruar e não piorar o quadro da doença, né? Sim, eles acabam mascarando, não, na verdade eles servem como tratamento medicamentoso, alívio sintomático de diversos problemas, mulheres que têm problema de TPM, né, isso não é muito comentado, mas muitas, eu estava falando a respeito de esporte, contracepção, eu acho que é importante isso também. Então, o que acaba agravando o problema de engravidar, quando a gente olha no geral, acaba não sendo o uso do contraceptivo em si, mas os problemas das mulheres que vão se agravando ao longo do tempo, da idade. E eu acho que isso é bacana, tirar um pouco esse mito que tudo é culpa do contraceptivo, né? É isso mesmo, Carol. A gente tem que tirar os mitos e deixar só as verdades. Mas então, Carol, muito, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi fundamental a gente entender essa relação do contraceptivo hormonal com a fertilidade. E agora eu vou trazer mais uma palestrante, que é a doutora Samantha Sagin, que é de Pato Branco, Paraná. Já estou até fazendo o sotaque de quem é de Pato Branco. Boa noite, Samantha. Que prazer ter você aqui. Samantha é uma nova associada da MCR e ela vem justamente falar de inovação, né? Novidades da ciência. Quais são os últimos estudos a respeito dessa questão da anticoncepção e a fertilidade? Então, Samantha, conta um pouco para a gente como que a gente está em relação ao mundo sobre contracepção definitiva. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Marise, Carol, Aline. Então, contracepção é um assunto que muita mulher, todas as mulheres, eu acho que sempre tem uma dúvida, né? Então, como é que a gente está na contracepção em relação ao mundo, a definitiva? O que é a definitiva? É a vasectomia, que é no homem, ou a laqueadura, que é na mulher. Em relação ao mundo, a gente encontra o Brasil ali entre 10 a 20% da população tem essa contracepção. Se a gente dá uma olhadinha nesse mundo ali que a gente tem, olhar ali os Estados Unidos, ele se encontra na mesma porcentagem que no Brasil. Então, só para a gente comparar um pouquinho, que ainda tem bastante contracepção definitiva, que tem como reverter, mas é muito mais difícil, que é a laqueadura e a vasectomia. Então, fala para a gente, Samantha, como que é isso? Como que a gente está em relação ao mundo quando a gente fala de contracepção de longa duração? O que é contracepção de longa duração, que até a Aline mencionou? Então, a contracepção de longa duração é nosso dispositivo intrauterino, né, que é o nosso famoso DIU. Temos também o implante hormonal, que é o etonogestrel, que eu vou comentar um pouquinho depois. Então, ainda nessa relação entre esses tipos de contracepção, o Brasil ainda tem pouco uso. Mesmo ele sendo, a gente podendo usar esse método, ainda tem poucas mulheres que aceitam usar e que têm a possibilidade de usar. A gente pode olhar ali que é menos de 5% ainda aqui no Brasil que está usando isso aí.
Quer dizer, então, que existe um grande preconceito em relação ao método, Samantha? Isso, ainda existe um preconceito e também, às vezes, dificuldade de entender como vai funcionar o método e de querer usar ele mesmo. A gente precisa saber que os métodos de longa duração, eles são ultramodernos, né? E eles têm uma grande vantagem quando a gente fala de método de longa duração hormonal, a quantidade de hormônio que vai para a corrente sanguínea é menos que 2%. Então, é muito menos, mesmo sendo hormonal, ele é muito, muito menos hormônio do que um implante, do que um anel, do que um adesivo, ou muito menos ainda do que o oral. E ele não vai bloquear a ovulação, né, Samantha? Não, a paciente continua ovulando. E essas imagens, essas porcentagens que eu trouxe, é de um artigo agora publicado no final de 2022, então é bem atual. Muito bem, Samantha. Mas fala para a gente, então, qual que é o efeito da pílula do dia seguinte e se ela tem impacto sobre a fertilidade? Então, a pílula do dia seguinte, ela está já no nosso mercado desde 1990, faz bastante tempo, que a pílula do dia seguinte é o nosso levonorgestrel. A gente pode utilizar ele tomando dose única ou em 2 tomadas, e ela atua adiando ou inibindo a ovulação. Então, ela pode também diminuir a motilidade da tuba uterina nossa, fazendo com que tenha dificuldade para o óvulo chegar perto do espermatozoide e gerar um embrião. Então, ela atua, inibe ou adia a ovulação e prejudica na motilidade, nos movimentos da tuba uterina. A eficácia da pílula do dia seguinte é de 50% a 75%, se ela for tomada até 3 dias após ter a relação sexual desprotegida. E uma coisa interessante que tinha nesse artigo, que de 10 mulheres, 4 ainda acreditam que usar a pílula do dia seguinte várias vezes pode alterar a fertilidade. Isso é uma mentira. Você usando a pílula, ela não vai alterar a tua fertilidade nem as próximas menstruações, só naquele ciclo mesmo. Mas a gente precisa entender que a pílula do dia seguinte ela não deve ser utilizada como método contraceptivo, né? Com certeza. Porque é uma bomba hormonal, você é quase como se estivesse tomando meia cartela de pílula de uma vez, e isso sendo tomado de forma repetida, você faz uma bagunça hormonal tão grande que no fim você nem sabe quanto que você está ovulando. Bem isso. E ainda também os efeitos colaterais, né? Que pode ter náusea, um pouco de inchaço. Então, é só mesmo de emergência que é para usar essa pílula. É isso mesmo, Samantha. E fala então para a gente se essa pílula, essa contracepção de emergência, então pode causar aborto? Não, não pode. A gente fica na dúvida, será que eu vou tomar e vai que eu causo um aborto e tal? Não, usar a pílula, eu não vou causar um aborto. Se eu tiver gestante e usar a pílula, eu não vou abortar com isso. E nesse estudo também, ele reafirmou que o uso da pílula não causa danos ao desenvolvimento fetal. Então, se eu tomei a pílula e eu tive a gestação, não vai não vai dar danos para esse bebezinho. Não tem chance de a gente ter um bebezinho que vai acabar, às vezes, morrendo na barriga por eu ter usado essa pílula, ou alguma malformação do bebê também não vai alterar. E não, a próximo ciclo menstrual é para manter normal. Isso é importante a gente dizer, porque às vezes tem mulheres que não têm menstruação regular, engravidam e seguem tomando contraceptivo. Então, tanto vale para a contracepção de emergência quanto a contracepção normal. Isso é importante a gente saber. Né? Uma coisa interessante para comentar da pílula ainda é que, por mais se ela adiar o teu período ovulatório, tu pode engravidar naquele ciclo ovulatório. Então, eu usei a pílula, ela adiou e eu tive novamente uma relação desprotegida, eu posso acabar engravidando nesse ciclo mesmo. Mas é por isso que a gente fala que você nunca está protegida no primeiro ciclo que você toma o contraceptivo, tem que esperar o mês seguinte, né? Isso. E fala para a gente, então, a respeito desses implantes hormonais, que até a Carol mencionou, é de longa duração e de etonogestrel.
Só lembrando, gente, que isso daqui não é um chip, tá? Isso é efetivamente um implante hormonal. Então, conta pra gente, Samantha. Então, esse nosso implante hormonal, ele tem uma duração de 3 anos, ele é só de progesterona, a gente coloca, ele é bem pequenininho, então ele é pequeno, ele se adapta, a gente coloca no braço da paciente, podemos escolher qual é o braço que a paciente quer usar, e tem a duração de 3 anos, a paciente pode ter alguns escapes, pode ter alguns sangramentos irregulares, mas ele é um método muito bom e ele é um dos mais eficazes que a gente tem. Eu acho que a Samantha travou. É importante a gente saber que esses métodos de longa duração, você travou, Samantha. Tá. Esses métodos de longa duração, eles têm uma grande vantagem para as mulheres que esquecem, né? Você não precisa lembrar de tomar, de trocar, porque eles estão ali ou dentro do útero ou no braço, então acabam fazendo esse papel da longa duração. Mas então continua falando, Samantha, sobre essa questão, se pode fazer preservação da fertilidade com eles. Pode sim fazer preservação de fertilidade, a paciente pode estar usando o método, e se ela quiser preservar, quero guardar meus óvulos para mais tarde eu engravidar, e eu sou uma pessoa jovem, quero ter uma qualidade boa de óvulos para mais tarde engravidar, posso fazer o estímulo e preservar os meus óvulos. A gente teve um estudo que saiu em 2021 de uma paciente que estava com câncer e ela queria fazer preservação de fertilidade. Ela fez um estímulo, ela conseguiu 23 óvulos e desses eram 17 maduros que ela conseguiu guardar para mais tarde utilizar eles. Então, pode sim, com o implante hormonal, a gente fazer a preservação da fertilidade. A gente chama de preservação da fertilidade o processo de congelamento de óvulos, né? A poupancinha que as mulheres fazem ou podem fazer. E é por isso que a gente fala tanto para as mulheres. A gente tem uma live gravada sobre congelamento de óvulos, então vai lá e assiste. E é por isso que a gente fala para as mulheres jovens, porque a melhor época de se congelar óvulos é por volta de 30 anos. E se você tem implante hormonal ou tem DIU hormonal, isso não vai afetar. Então, conta pra gente, Samantha, a respeito do DIU não hormonal. Então, o DIU não hormonal, a gente tem o DIU que é o de cobre, o de prata com cobre, o mini DIU. Então, o cobre, ele prejudica a fertilização com o uso do DIU, né? Então, usando o DIU, a gente não consegue ter fertilização pelo cobre. Isso que eu quero dizer, ficou meio confuso. Os íons de cobre, eles se acumulam em todo o trato ali reprodutivo da mulher, fazendo com que esse cobre seja tóxico para os espermatozoides e para os óvulos. Então, por isso que prejudica, não consegue. É um método contraceptivo usando o DIU de cobre. Ele não altera a ovulação também. A paciente, ela continua ovulando todo mês e ela acaba menstruando também todo mês, um ciclo normal. A gente pode ver que o DIU de cobre, ele não altera a fertilidade, e quando a gente tira o DIU, 70,4% das mulheres, elas conseguem engravidar no primeiro ano tentando gestação. Mas é fundamental, Samantha, como a gente falou anteriormente, né? Fazer exames antes de colocar o DIU para não levar nenhuma bactéria para dentro e aí sim causar infertilidade. Com certeza. E eu sempre digo, mesmo usando o dispositivo, o DIU, é interessante usar o preservativo, né? Porque as doenças estão aí, então, sempre. É isso mesmo. E com relação ao DIU hormonal, como que é, Samantha? Então, o DIU hormonal, ele é responsável por espessar o muco cervical, que foi o que a Aline comentou um pouquinho no início da live, né? E diminuir também a motilidade do esperma, então o espermatozoide ele fica um pouquinho mais lento, então por isso que a gente não consegue uma gestação com o uso do DIU hormonal. Pode causar ciclos anovulatórios, então a paciente pode ser que não ovule, mas geralmente depois do primeiro ano a paciente ovula normal. E, após a retirada do DIU hormonal, no primeiro ano da paciente tentando, ela tem 75% de chance de conseguir uma gestação.
E com relação àquilo que a gente falou de preservação da fertilidade? Em relação ao preservativo, podemos fazer, normal. Eu digo, é um método que a gente tem uma duração de 5 anos, né? Então, durante o uso do método, pode fazer a preservação, não vai alterar nem a qualidade e nem a quantidade de óvulos. Doutora Marisa, eu só vou comentar que ele também sobre a sexualidade feminina, com o uso do DIU hormonal. Ah, legal. Tá? A gente sempre fala que a sexualidade feminina ela é multifatorial, né? Ela é influenciada por vários fatores biológicos, que às vezes a paciente ela tem alguma alteração ali no canal vaginal, alterações psicológicas, às vezes uma ansiedade, uma depressão que pode alterar na hora da relação sexual. Às vezes essa paciente ela se encontra na menopausa, então tem algum fator hormonal ali, às vezes alguns fatores culturais que podem fazer alterar essa disfunção sexual. Só que com esse artigo que foi publicado, o DIU hormonal, ele apresentou melhora do desejo sexual e da excitação. O porquê disso? Porque melhora os sintomas da paciente, às vezes do sangramento uterino, às vezes de um sangramento vaginal que essa paciente tem, às vezes por ter muita cólica, então usando de hormonal pode diminuir essas cólicas. Então melhora a qualidade de vida da paciente e assim também melhora a parte da disfunção sexual, se a paciente tem. Isso é uma grande preocupação, né, que todas as mulheres têm. Ah, mas eu tomo pílula, isso tira minha libido. Então, com relação ao DIU hormonal, isso não acontece, né? Porque você não inibe a ovulação. E até tem uma das perguntas que vocês vão responder depois, e que eu até vou fazer, com relação à parte de esporte, de ganho de massa muscular, que isso está super na moda, super em evidência. As pessoas estão preocupadas em usar contraceptivos, achando que isso possa afetar o ganho de massa muscular. Então, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente que é uma preocupação, mas isso não é relevante, né, Samanta? Muito bem. Então, acho que para a gente finalizar, fala para a gente, então, como que é toda essa história em relação à contracepção, quantas mulheres fazem, como que é o mundo em relação à contracepção, Samanta? Então, com todos esses métodos que a gente comentou durante a live, né? Que é a anticoncepcional oral, é o DIU, é o implante, é a camisinha, tantos que a gente tem no mercado que eu nem citei, mas as meninas citaram durante a live, ainda cerca de 210 milhões de mulheres ficam grávidas todos os anos. E desse número, 56% não foram planejadas. Então, provavelmente, às vezes, não usavam um método anticoncepcional, né, contraceptivo. E aí fica uma pergunta, né? Por que 10% das mulheres em todo o mundo não usa contracepção e tem relação sexual e não querem engravidar? Então, não usa, tem relação e não quer gravidez. É porque ainda a gente percebe que tem um acesso limitado até nas consultas para explicar qual é o método para você, porque eu sempre falo, não é uma receita de bolo, né? Não é para todo mundo o mesmo método. Então, cada pessoa tem um método e a pessoa tem que ver se vai se adaptar ou não. Então, por esse acesso limitado, pela crença, pelo medo, será que eu vou usar esse método? Será que eu vou engordar? Será que, futuramente eu não vou conseguir ter filho? Então, as pessoas acabam não usando nada. Às vezes, também medo um pouquinho dos efeitos colaterais, né? Náusea, inchaço. Então, acabam não usando. E ainda também a gente tem o fator cultural, que tem muitas mulheres que preferem não usar, e a falta de acesso, tá? Então, ainda a gente tem muitas mulheres que não usam contracepção. Muito mito, né, Samanta? Eu acho que a grande. Se a gente for olhar o mundo de uma forma geral, você falar, existe uma preferência pela pílula, né? Porque ela é a mais conhecida. Mas, de uma forma geral, todos os outros métodos que vieram depois, eles são
muito modernos, né? Eles têm muita ciência investida neles. E a gente não é para ter medo e também não ter preocupação, ai, pílula engorda, aquilo engorda. Então, muitas vezes o que engorda é a nossa boca. Essa é que é a grande verdade. E com relação à sexualidade, sim, essa questão da libido, para quem usa método contraceptivo hormonal combinado, isso sim, se inibir a ovulação, pode afetar mesmo a libido, mas os métodos de longa duração intrauterinos, eles não têm esse efeito, então acho que isso daí a gente tem que deixar bem claro. E com relação à fertilidade, que eu acho que essa é a grande resposta da nossa live, né, Samantha? Eles não afetam a fertilidade. Não. Então, suspendeu, vai poder engravidar. Isso mesmo. Então, eu gostaria muito de agradecer sua participação. Obrigada. E a gente agora vai para as perguntas. Então, eu vou reunir aqui todas vocês, meninas, para a gente responder aqui as nossas perguntas. Mas antes disso, eu gostaria de dar um último recado da nossa próxima live, que vai ser dia 10 de agosto, onde a gente vai falar sobre vitaminas no pré-natal, tratando da mãe e do bebê. Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês o que essas vitaminas contêm e por que elas são importantes tanto para a mãe quanto para o bebê, o que a gente tem que dar antes de engravidar, durante a gravidez, depois da gravidez, amamentando, por que é tão importante essas vitaminas. Então, vai lá, corre, se inscreve no nosso canal aqui, que o YouTube vai avisar vocês do próximo tema da gente. Participe, a gente está esperando vocês. E agora vamos responder as perguntas. E eu também, de novo, eu gostaria muito de agradecer o apoio do Cá Entre Nós, projeto da Bayer, que é um projeto importante visando a contracepção e a contracepção de longa duração hormonal, né? E que estuda bastante essa área, é realmente um dos pioneiros nessa área, tanto para contracepção quanto para tratamento, né? Então, a gente gostaria muito de agradecer esse apoio. E as perguntas, antes de eu entrar aqui na pergunta da Mônica Oliveira, eu vou fazer uma pergunta para a Carol Haddad, justamente sobre essa questão da pílula anticoncepcional e esporte, né? A Carol acabou de fazer um evento pela MCR, focando nessa questão da atividade física e o impacto da pílula. Carol, quer contar um pouco, aproveitar para contar um pouquinho para a gente? Claro. Primeiramente, eu queria falar que eu me inspiro muito, tenho uma enorme admiração pelas médicas da ginecologia do esporte lá da Escola Paulista de Medicina, que foi minha inspiração para ir estudar a fundo isso. E chegou uma época que eu atendia muita paciente falando, eu preciso parar de tomar pílula porque eu preciso ganhar massa. Eu olhava e eu via muita paciente trincada, esportista, atleta, tomando pílula. Falei, vamos estudar a fundo isso. Então, ao longo desses anos, tiveram diversos trabalhos publicados, e é claro, não tem nem o que contestar. A pílula anticoncepcional, ela diminui sim a testosterona livre, ela aumenta esse HBG, a gente vê muitos colegas falando disso, outros profissionais do esporte, só que ela não altera a performance. É insignificante essa alteração. Então, não, a não ser que você vá ser uma halterofilista, não altera. O uso de hormônios para contracepção, vou falar hormônios porque pode ser pílula, adesivo, anel vaginal, não altera performance. Tem outras coisas que são muito mais importantes para uma performance física, que é um sono adequado, alimentação adequada, treino. Lembrando que a mulher que tem um sangramento uterino anormal, ela não treina direito, ela vai perder 1 semana por mês. No final de um ano, são meses sem treinamento adequado, e é isso sim que vai impactar numa performance adequada. Então, quando a gente fala, a pílula atrapalha meu ganho de massa,
não insignificante, tá? E não foi um só trabalho, foram vários. Então, a gente sabe, sim, que altera a testosterona livre, embora a gente não tenha métodos para dosagem de testosterona, tem muita crítica em relação a isso, mas não altera performance nem ganho de massa. E uma outra coisa que eu acho importante colocar aqui, a questão da libido feminina, né? Teve um estudo com mais de 2.000 mulheres publicado no New England, que é um dos periódicos de impacto, né, na área médica, mostrando que o dia a dia da mulher moderna altera muito mais a questão da sexualidade, da libido, do que a própria menopausa. Então, quando a gente avalia a libido, eu acho muito importante a gente falar disso. Não é apenas o uso de pílula ou eu vou melhorar a libido usando apenas testosterona. São diversos fatores que interferem nisso, e eu acho que o dia a dia cotidiano, né, da mulher atual, esse cotidiano interfere muito mais na libido do que o próprio uso de contraceptivo, porque muitas vezes elas se sentem mais à vontade, a insegurança de poder ou não engravidar, eu acho que isso trava muito mais a mulher do que o uso da pílula diminuir essa libido. Uhum. É isso mesmo, Carol. Então, acho que essa é a grande resposta para isso em relação ao esporte. Então, é um mito dizer que afeta o ganho de massa muscular. E aqui a Mônica Oliveira, ela pergunta se o uso prolongado de anticoncepcional ele vai prejudicar a fertilidade. Acho que a Aline pode responder isso para a gente, né? A gente já falou durante a live, muitas perguntas respondidas. Só confirma para a gente, Aline. Então, né, Mônica e a todas as que estão ouvindo, ele não prejudica, né? Não é o anticoncepcional em si, impedindo a ovulação, que vai prejudicar a fertilidade, né? E nem o tempo do uso do anticoncepcional. O que pode prejudicar é a idade que a paciente decidiu parar de usar o anticoncepcional. Acho que isso mesmo, a idade é que é o grande vilão da mulher, né? Isso aí. E agora a última para Samantha, né? De novo, pílula do dia seguinte causa infertilidade, Samantha? Não, não causa. Como eu comentei, né, a pílula do dia seguinte não causa, ela inibe ou atrasa a ovulação naquele ciclo e não vai prejudicar para os próximos ciclos você poder engravidar. Então tá bom, gente. Eu acho que a gente passou por todos os temas, né? Existe muito preconceito em relação, especialmente, aos métodos da pele, o anel vaginal. Então, só lembrando que são métodos bárbaros de contracepção, e também os implantes uterinos e o implante de braço, eles são toda uma tecnologia diferenciada. A gente tem muita ciência por trás de todos esses métodos. E ainda na via oral, está vindo novos métodos contraceptivos por aí, né? Estão vindo. Então, todo ano a gente tem uma novidade, então logo, logo a gente vai ter coisas novas por aí. Então, não deixem de nos seguir, que a gente sempre vai estar trazendo novas novidades mesmo da ciência para vocês. Então, se inscrevam no nosso canal, sigam aqui o nosso site, o amcrbrasil.org. E eu gostaria muito de agradecer as nossas 3 palestrantes maravilhosas. Acho que o tema foi bastante importante e bem abordado. Então, muito, muito obrigada. Obrigada ao Cá Entre Nós da Bayer. E boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Até mais. Até. Até. Boa noite.